Estamos ao vivo! Boa tarde para você, feliz domingo, feliz santo e abençoado domingo para você e para sua família. Nós estamos na live número 10 do nosso desafio de 14 dias. Que coisa boa, meu Deus do céu, já caminhamos 10 dias. E como é bom estar já nesse estágio da nossa reta final. Então sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando. O tema da nossa live de hoje é agitação e pirraça, causas e soluções. Então a gente vai tentar, como a gente tem feito, ao longo desses dias todos, mapear os problemas e encontrar os caminhos. Tenho ficado muito feliz com o retorno de vocês a respeito das lives, como isso tem feito diferença na vida das famílias, e eu sei que isso é como uma amiga hoje falou, um grãozinho de areia, em meio a tantas iniciativas maravilhosas que muitas pessoas têm, muitas mulheres, muitas mães têm, que eu mesmo sigo, que eu mesmo acompanho, iniciativas maravilhosas, é um grãozinho de areia em meio a isso tudo, e que faz a diferença, tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Isso, para mim, é uma alegria. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando. Moara, seja bem-vinda, viu? Fica aí com a gente que a gente vai conversar um pouquinho sobre agitação e pirraça nas crianças, causas e soluções. Então, esse é um dos maiores problemas, é uma das maiores questões, é algo que realmente tira a paciência dos pais, arranca o sono e, deixa assim bem como lidar, como agir, o que fazer na hora. Às vezes a gente até tem um pouco de teoria, mas a gente não sabe aplicar na prática. Então a gente vai tentar encontrar alguns pontos, não são todos. A gente vai tocar em 3 pontos específicos que não aborda tudo, não aborda todas as causas, nem todas as soluções, mas já é muita coisa. Então, se a gente foca nesses 3, a gente consegue avançar bastante. E à medida que avança, a gente vai vendo as maiores demandas e vai progredindo nisso também. Então, eu posso citar 3 causas para essas pirraças, e a criança muito agitada. A ausência de uma rotina, estímulos eletrônicos excessivos e falta de autoridade dos pais. Como eu disse, isso não é tudo, mas já é muito. E se a gente se empenhar nesses 3 pontos, nós já veremos uma grande diferença. Vamos então começar a esmiuçar esses 3 pontos. A gente vai começar a falar das causas, então já vamos dando a solução para ele. A ausência de rotina. Nós conversamos sobre isso, naquela live da constância, a importância do hábito e da constância. Então, bastante coisa a gente esmiuçou sobre rotina ali, eu falei especificamente sobre esse assunto, mas aqui eu retomo porque a ausência de uma rotina é diretamente a causa da agitação e da pirraça nas crianças. Quando você começa a inserir a criança numa rotina, numa programação, o que acontece? Ela se sente segura devido ao princípio da previsibilidade. Ela se sente segura naquele ambiente que você criou, naquele ambiente do sono, naquele ambiente da alimentação, naquele ambiente da ordem, naquele ambiente da higiene, que são as principais demandas das crianças de 0 a 5 anos. Então, ela se sente segura e consegue se locomover, porque a criança, ela se organiza externamente. Não sei se você já percebeu, ela ainda está entendendo e recebendo as informações de mundo, de relação, de convivência. Então, quando você tira alguma coisa do lugar que normalmente fica, por exemplo, a escova dela normalmente fica naquele lugarzinho ali no cantinho da pia. Se você coloca no outro canto da pia ou se você coloca na prateleira, a criança já fala. Se ela já tem, essa percepção, essa compreensão, 1 aninho, 2 aninhos, o Bernardo já fala. Mas mamãe, não é aqui, é ali. Então, eles se organizam, assim, pelo mundo externo.
e eles se sentem seguros dessa forma. Então, esse é um motivo muito forte da pirraça e da agitação na criança, quando as coisas estão desorganizadas, quando estão fora daquela dinâmica em que ela se sente segura para se locomover. Então, faça a experiência de incrementar uma rotina familiar, incrementar uma rotina para a criança. Nada muito rígido, sabe? E tem gente também que, nossa, saiu da rotina, despirocou. Não, não é assim, né, gente? Justamente a rotina facilita quando você tem a necessidade de sair dela. Então, estabeleça uma rotina diária, né? Aquilo que você vê que pode se repetir, porque a criança vai se sentir mais segura e os episódios de agitação e pirraça vão diminuir. Você vai, com certeza, ver a diferença. O outro ponto, né? Nós falamos então sobre um dos pontos da agitação e da pirraça seria essa ausência de rotina. Um outro ponto muito sério para isso é estímulos eletrônicos excessivos. Já tem muitos estudos que comprovam, estudos até mesmo que analisaram o cérebro, o desenvolvimento cerebral, né, das atividades das crianças, que comprovam os malefícios, os grandes malefícios que esse mundo eletrônico, esse mundo digital, tecnológico, virtual, tem causado, né, na vida das crianças. E tem promovido o vício, tem promovido até mesmo alterações cerebrais que indicam o vício dentro do cérebro das crianças. Então, isso assim, já é muito sério só sobre esse aspecto. Mas tem diversos outros que a gente pode estar atento também. A criança, quando ela está muito inserida nesse mundo do eletrônico, do digital, do virtual, ela fica uma criança muito dispersa. Ela tem um profundo desinteresse pela vida real, pela vida concreta. Ela tem um profundo desinteresse pelas relações humanas, pela comunicação. Ela tem um desinteresse muito grande por tudo aquilo que é um pouco mais assim, trabalhoso, difícil, sabe? Como amarrar uma cordinha num carrinho e puxar de um canto para outro. Ela tem desinteresse nas atividades motoras amplas, ela tem desinteresse em ficar, e ela não consegue muitas vezes ficar, né? Trabalhando com uma atividade motora fina há muito tempo, ela tem que mudar e ela tem que mudar e ela tem que mudar. Normalmente isso é provocado, né, pelo estímulo digital, pelo estímulo eletrônico muito excessivo. Porque ali naquele momento, com aquelas cores, com aquelas imagens, com aquelas falas, com aquele áudio, com a forma que o desenho muitas vezes é desenvolvido, a criança já tem tudo, sabe? Ela não tem a necessidade de interagir com aquilo, ela não tem a necessidade de corresponder, ela não precisa desenvolver a linguagem dela, não precisa desenvolver uma resposta àquele estímulo, porque aquilo já é muita coisa. Então, quando aquilo acaba, ela tem desinteresse pela vida real. E desinteresse pela ordem do pai, desinteresse por aquilo que é direcionado, desinteresse por cumprir os deveres, as tarefas, porque o estímulo eletrônico excessivo ele é muito prazeroso e viciante, como esses estudos comprovam. Então, a criança normalmente sai dessa condição, tá ali quietinha, né? E a maioria, é o que a maioria dos pais falam. Ele fica quietinho quando tá com o celular na mão, mas é claro, tudo que ele quer é aquilo ali, mas tira. Muitas vezes o que acontece, a criança quase quebra a casa inteira, porque aquilo gera muita agitação nela, né? Não é um meio favorável que ela tenha a capacidade de receber os estímulos, corresponder, ser corrigida, desenvolver sua linguagem, desenvolver sua personalidade, né? Aprimorar a sua convivência. Então, isso normalmente gera episódios constantes de agitação e de pirraça também. Porque, como é um estímulo viciante, a criança ela vai se condicionar e acaba condicionando os pais também a obterem aquele prazer. Então elas fazem essas trocas, né? Não, então só vou fazer isso se você me fizer
E os pais vão entrando nesse jogo, gente. Às vezes uma criança de 2, 3 anos já tá mandando nos pais nesse sentido. Manda por quê? Porque o pai não quer que a criança chore, não quer que a criança faça pirraça, não quer que a criança berre, não quer que a criança caia no chão no meio do ambiente público. Então ele dá na mão da criança o celular ou o tablet, né? Então isso, assim, é uma coisa muito séria que precisa realmente ser mudada e é um foco de muito grande de agitação e pirraça nas crianças. E o terceiro ponto é a falta de autoridade dos pais. Nós também conversamos sobre isso um pouco naquela live sobre hábito e constância. Então, muitas vezes não há clareza na comunicação, não há algo objetivo, né? As coisas são faladas às vezes de forma muito assim, e a criança ela não entende, ela não entende a ironia, ela não entende a indiferença, ela não entende essas falas muito avulsas assim, e até mesmo uma frase que as mães usam muito: quantas vezes eu vou ter que falar isso com você? A criança ela gostaria até mesmo de responder um número. Porque ela é muito objetiva, a cabeça da criança é objetiva naquilo ali, mas ela não sabe responder quantas vezes. Então, muitas vezes não há essa clareza, né, na comunicação. E isso mina a autoridade dos pais. Acontece também que não há clareza entre os pais. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, eles se desentendem, a criança vai tender a se aproximar a quem libera mais para ele e vai ser o mais amado, digamos assim, né? Aquele que libera mais. Então precisa haver uma clareza, uma unidade ali de direção, de educação, porque isso mina também a autoridade, causa episódios recorrentes de agitação e pirraça. Algo que, mesmo que não haja essa clareza, eu não posso, é muito importante esse ponto, eu não posso desmerecer aquilo que o outro, né, o cônjuge, está direcionando para a criança. Eu não posso ir lá e mudar na frente da criança. Eu espero aquela orientação ser dada e aí depois, numa outra ocasião, né, fora da presença da criança, eu converso então com o cônjuge, com o pai da criança, com a mãe da criança, e aí esclareço aquela questão, né? Tem que se chegar ao entendimento, precisa haver uma clareza para a criança saber para onde ir. Isso também a insere num ambiente seguro e ela pode então saber o que ela deve e o que ela não deve fazer. E isso diminui muito os episódios de pirraça. Então, outro ponto que mina a autoridade dos pais é a desistência, ceder ao choro e à birra, né? Essa coisa assim de deixar porque ele insistiu, tadinho, né? Ele não queria comer mais, tadinho, né? Ele só queria ver mais um desenho, tadinho. Ele só quer comer mais um docinho, tadinho, né? Então a ladainha do tadinho muitas vezes é o que vai realmente ferir um ponto chave ali no desenvolvimento da criança e vai gerar cada vez mais episódios de pirraça, porque quanto mais você cede, mais a criança vai se utilizar. Ela não é boba, ela sabe exatamente como testar os pais. Assim como ela testa e joga, sabe aquela criancinha de meses que joga o brinquedo 1 bilhão de vezes, o que ela tá fazendo? Ela tá testando. Ela tá testando a força, ela tá testando o cérebro dela, ela tá testando a reação do brinquedo àquele estímulo que ela dá. Então ela faz isso com tudo. Ela vai fazer isso com os pais, ela vai fazer isso quando ela quer as coisas, ela tá testando. E ela quer entender como o mundo funciona e os pais precisam responder. Às vezes os pais acham, não, ela só tá fazendo por causa disso e tal, não entendem como funciona, então vão cedendo, vão desistindo muito fácil, porque às vezes é luta, né? Você tem que segurar uma criança, tem que se manter firme numa decisão. É luta, mas essa luta precisa ser enfrentada, porque senão a autoridade dos pais é minada, né? E isso cada vez mais vai gerando mais episódios de pirraça e condicionamento, se não é isso que a gente quer. Agir de forma inconstante, os gritos,
a comunicação que não é clara, aquela comunicação que eu primeiro expresso a minha insatisfação para depois corrigir a criança não tá nem aí para minha insatisfação, ela não tem a capacidade de se compadecer, que eu fiquei triste porque ela derramou o leite no chão. Ai, você faz isso sempre comigo e, né, e olha como que eu tô cansada. A criança não tá nem aí que você tá cansado, que você tá precisando ir lá fora pegar o pano ou subir sei lá quantas escadas e aí aquela lamúria, né? Aquilo vai minando também. Ah, nossa, minha mãe fica. Claro que a criança não pensa conscientemente nisso, mas isso vai enfraquecendo o discurso, que precisa ser claro e objetivo. Então, a falta de autoridade dos pais é um grande ponto, uma grande causa para a agitação e pirraça das crianças. Então, em meio a isso tudo, né, você já pôde identificar o que causa e qual o caminho que você deve tomar. Essa live, eu sei que foi bastante informação, essa live ela vai ficar salva aí até amanhã, meio-dia 35, você pode acessá-la novamente, faz as suas anotações. Essas informações são valiosíssimas, muito importantes, que ajudam muito a diminuir esses episódios, a criar incentivam, né, a criança a se desenvolver de forma mais sadia. Então, vamos lá tentar dar uma resumida. Estabeleça uma rotina, principalmente para as crianças de 0 a 5 anos, nas grandes áreas, sono, higiene, alimentação, ordem. Diminua drasticamente ou assim, tira mesmo todos aqueles estímulos excessivos, eletrônicos, digitais, virtuais. As crianças não precisam disso para se desenvolver e os malefícios já estão comprovados de tudo isso. Tenha mais momentos de atividades manuais, atividades externas, contemplação da natureza, leitura em voz alta. Você vai ver como que a sua criança vai ser outra, né? Se é uma criança muito agitada e muito pirracenta. Mas, claro, ela não vai conseguir corresponder no primeiro dia que você fizer. Então, tenha calma. Nossa, fez um dia, fez uma semana. Nossa, não deu certo. Calma, gente, é constância. Aquilo que nós conversamos naquela live da constância e do hábito é a repetição. Repita. A criança, até mesmo com novinha, com 2 anos, se ela vê 10 horas de vídeo por dia. Imagina como que já tá o cérebro dela, né? O vício a que ela está condicionada. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência e perseverança. E focar nesses pontos, né? Na melhoria da autoridade, nessa figura de autoridade, firmeza, mas não de autoritarismo, né? Mas de carinho e firmeza com os filhos. Eu fico por aqui, quero só dar alguns avisos. Eu esqueci de eu separei só um trechinho aqui do Evangelho de João, que diz a respeito dessa grande responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. Conservei os que me deste e nenhum deles se perdeu. Muitas vezes somos nós, né, com a nossa atitude ou a falta dela, que fazemos com que os nossos filhos se percam, estejam assim, sem direção mesmo. Eles ainda não sabem, somos nós, pais, que temos que direcioná-los. Então eu fico por aqui, terminando já, se você quiser ir colocando aí seu comentário, o que você achou, sua pergunta, tá bom? No link do meu perfil, você tem acesso ao canal do YouTube, onde tem muito conteúdo bom, gratuito ali, tudo disponível. No domingo passado, que foi quando a gente começou as lives, né? Eu disponibilizei a resenha do livro de Santa Zélia, que é um grande exemplo de maternidade para nós. Também tem o link para você fazer sua inscrição no Retiro para as Mães, que vai ter no próximo domingo já, dia 28 de julho, aqui na comunidade de encontro. Vai ser um dia de estarmos em Deus, revigorarmos as forças para esse grande projeto, né? Esse maior dos empreendimentos da nossa vida, que é a maternidade. Também tem um caminho para você chegar lá no meu e-book. Eu produzi um e-book alguns meses atrás que se chama Floresça o Teu Lar, a maternidade como dom que se aprimora. Então, através da aquisição desse e-book, você pode encontrar os caminhos muito maravilhosos para que você desenvolva a sua máquina materna. A gente não pode caminhar só assim, no mais ou menos, né? A gente não pode só confiar de que a gente virou mãe e tá tudo beleza. Vamos ver o que vai dar. A gente tem que se aplicar
a essa demanda que nos exige bastante. Então, meu e-book te ajuda nisso. E também lá no link do meu perfil você encontra o caminho para você ingressar no grupo de WhatsApp, que tem como finalidade agrupar ali as mamães que estão interessadas em resenhas de livros sobre educação, maternidade, educação dos filhos, maternidade, universo feminino, tudo mais. Então você também pode ingressar nesse grupo e ter acesso a esse conteúdo gratuito e exclusivo que é direcionado para essas mamães. Inclusive, a gente está fazendo a resenha de um livro que se chama Carinho e Firmeza com os Filhos. E ele fala especificamente dessas atitudes muito práticas que nós devemos ter para que a gente desenvolva os filhos dessa forma mais consciente, né? A educação com personalidade, com carinho e firmeza, o que fazer em cada situação, o que não fazer. Então, é um livro que talvez pode te ajudar muito, você que se interessou sobre esse assunto da live de hoje, tá bom? Então, fica com Deus, com a Virgem Maria. Patrícia, cheguei atrasada, mas depois eu assisto. Isso mesmo, assiste porque tá muito boa a live. Excelente. Oi, Fabiana. Bom domingo para vocês. Fiquem com Deus, com a Virgem Maria. E até amanhã, 12h35. Beijão!